lá novamente, eu voltei aqui. Como o pastor disse, eu já estou numa jornada um pouquinho para alguns lugares aqui dos Estados Unidos, e para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, pastor, Sheila, Amém. Todo mundo lá, minha Adri também, que a gente conhece desde que eles eram pequenininhos, né? Eu já era mais velha, mas eles eram pequenininhos de verdade. E para mim é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. E eu não quero demorar muito, porque eu sei que hoje é dia dos pais, então tem muita gente planejando ir almoçar em algum lugar, mas eu queria gastar alguns minutos para a gente destrinchar uma história da Bíblia, que é muito legal. E eu vou pedir para que você abra a Bíblia no livro de Ruth, mas antes de nós entrarmos, eu achei muito interessante, pastor, o versículo do mês de junho, né? Do Jeremias, capítulo 29, 11. E eu gosto da versão que fala assim: Eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, e de dar-lhes uma esperança e um futuro. E tem tudo a ver com o que eu quero falar e compartilhar com vocês nessa manhã. Eu creio que Deus deseja renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa esperança nele, que é o único que nós podemos depositar a nossa esperança e termos certeza de que não falhará. Amém? Amém. Antes de nós lermos o livro de Ruth, enquanto você abre aí, eu quero dar um pouco de contexto histórico sobre o que estava acontecendo no livro de Ruth, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. E eu já vou lançar um desafio para você. Porque eu não vou conseguir ler o livro inteiro aqui de Ruth, mas eu quero falar da história dela por completo. Mas aí o desafio que eu passo para vocês durante essa semana, também com todo o contexto que vai ser compartilhado aqui, eu te desafio a ler o livro de Ruth, para que você também possa encontrar algumas lições, porque a história dela é uma história muito legal, que você consegue tirar tantas lições para a sua vida. Então, que você possa tirar um tempinho durante essa semana. São 4 capítulos, muito fácil de ler o livro de Ruth, mas que você possa tomar esse desafio e fazer durante essa semana. Mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vê que apesar de nós termos livros diferentes, nós temos contextos diferentes, gêneros literários diferentes, nós temos livros históricos, livros poéticos, livros de profecia, nós temos vários temas literários diferentes dentro da Bíblia, mas todos eles estão conectados e todos eles apontam para uma coisa, que é Jesus. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, elas olham para a Bíblia e falam assim: o Velho Testamento não me interessa, porque agora eu estou debaixo da graça de Jesus, então eu vou ler o Novo Testamento. O Velho Testamento é muito difícil de entender. Eu não quero Deus do Velho Testamento, eu quero Deus do Novo Testamento, mas o Deus é o mesmo. E desde o começo da Bíblia nós vemos que tudo aponta para Jesus. Você quer um exemplo disso? Lá em Gênesis, lá na criação do mundo, nós sabemos a história. Deus criou todas as coisas, criou o homem, soprou dentro do homem o seu espírito. E nós encontramos a história da queda, onde Eva come do fruto que era proibido, dá para o seu marido, e ali há um rompimento do relacionamento de Deus com o homem. E quando Deus vai conversar com Adão e Eva, e aí ele vem e expulsa eles do jardim, e fala sobre algumas consequências da atitude que eles iriam sofrer, ele fala assim: ei, mas não perca o ânimo, porque da mulher virá uma semente. E essa semente, quando ela germinar, ela virá para esmagar a cabeça da serpente. Ali, o próprio Deus já estava falando de Jesus, lá no Novo Testamento. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus já estava falando da promessa que seria a semente que viria para esmagar a cabeça do nosso inimigo. Então, nós podemos ler a Bíblia como um todo, e nós vemos que a narrativa da Bíblia, ela é falando sobre um Deus que deseja se relacionar com o seu povo. Ele criou o seu povo para isso, para um relacionamento, mas através da queda, houve essa quebra de relacionamento. E ao Velho Testamento nós vemos várias tentativas do povo se conectar com Deus, e de Deus dando possibilidades para que o povo se conectasse com Ele. Então Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, Deus levanta reis que eram representantes dele na terra, para que o povo conseguisse ter algum tipo de relacionamento com ele. Mas aí nós chegamos no Novo Testamento e finalmente, de uma vez por todas, Deus resolve esse problema através da vida de Jesus, onde nós agora podemos ter livre acesso à sala do trono e ter um relacionamento íntimo com Deus. E isso é maravilhoso.
Mas só explicando aqui um pouco agora do contexto da história que nós vamos ler. Quando nós lemos, algumas pessoas aqui sabem a musiquinha dos livros da Bíblia de cor, nós sabemos que o livro anterior a Ruth é Juízes. E quem aqui já leu Juízes, você fala assim, misericórdia. Que livro tenebroso é esse, gente? É uma história pior que a outra. A gente encontra no livro de Juízes o povo de Israel pisando na bola, Deus sendo muito gentil com eles e levantando juízes para que ele redirecionasse o passo deles e eles se acertavam com Deus. Aí quando vê, de novo eles pisavam na bola. Aí Deus era gentil novamente para levantar um novo juiz para que eles pudessem se direcionar novamente nos planos dele e eles se acertavam com Deus. E assim, repetidamente. E quando eu falo pisar na bola, eu não estou falando pisar na bola tipo assim, passei uma semana sem ler a Bíblia, pisei na bola. Nossa, não orei, pisei na bola. Eu não estou falando desses pisados de bola. Eu estou falando de umas histórias macabras. Até mesmo uma das histórias que a gente vai compartilhar daqui a pouco é nessa época que acontece. Um pouquinho antes, na verdade. São histórias, assim, de muito pecado. E aí, logo depois desse livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth, que é como se fosse um respiro. Depois de tanta tragédia, de tanta história horrível acontecendo no livro de Juízes, nós temos a história de Ruth. E eu quero que você abra lá, então, Ruth no capítulo 1. Nós vamos ler primeiro os 5 versículos e depois nós vamos voltar para a história. Mas diz assim, Ruth no capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, ou seja, na época que estava acontecendo toda essa calamidade toda, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion e eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. E cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Nessa história, nessa introdução, nesses versículos introdutórios da história, nós conseguimos notar uma primeira personagem que eu queria chamar a atenção para o nosso encontro de hoje de manhã, que é Noemi. Noemi era casada com Elimeleque. Eles eram um casal influentes que moravam em Belém. E quando você vai ver Belém, quando você vai estudar o significado da palavra Belém, significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E nós sabemos aqui pelos versículos que nós lemos que houve uma grande fome, ou seja, faltou pão na casa do pão. É quase uma jogada de palavra, né? Faltou pão na casa do pão. A fome veio em um lugar que era para ter providência de pão. Quando a gente pensa que na casa do pão era um lugar para ser de fartura, eles encontraram fome. E quantas vezes nós pensamos que, pelo fato de nós estarmos andando com Deus, nós não deveremos passar fome? A gente pensa, mas eu sou crente, eu sigo a Jesus, eu acredito em Jesus, eu oro, até leio minha Bíblia. Era para eu estar experimentando de tudo do bom e do melhor, porque eu vivo na casa do pão. Mas agora eu estou me encontrando em um momento onde parece que está faltando pão na casa do pão. Eu tenho encontrado fome, eu tenho encontrado depressão, eu tenho encontrado tristeza, sofrimento, angústia. Queridos, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse em João 16:33, ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas ele deu a chave de todas as coisas, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ser crente, estar com Jesus, não significa que nós estamos isentos à falta de pão. Assim como esse povo experimentou uma falta de pão na casa do pão, muitas vezes nós vamos encontrar momentos assim na nossa vida, onde nós vamos ter a falta de pão. E nós nos encontraremos em um momento difícil. E aqui a gente já tira a primeira lição dessa história. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: o que nós temos escolhido fazer diante da falta? Porque nós sabemos o que eles escolheram fazer diante da falta. A partir do momento em que faltou o pão
pão, eles falaram, eu vou para onde tem pão. Eu vou para uma outra cidade. E, gente, eu não estou falando aqui de uma mudança de lugar físico. Porque eu creio que muitos de vocês vieram para cá procurando uma grande melhoria de vida e tá tudo certo, isso daí não tem problema nenhum. Mas essa atitude de Elimeleque e de Noemi não era só uma posição física, mas era uma posição espiritual. Tudo quando a gente lê na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê a simbologia do que aquilo significa. Como eu falei, Belém era a casa do pão. Casa do pão significava a presença de Deus. No momento em que eles experimentaram uma dificuldade diante da presença de Deus, eles falaram, eu vou para outro lugar. E sabe como que eu sei que não foi uma mudança somente física, mas uma mudança espiritual? Porque quando a gente vai olhar da história, do lugar que eles foram, você entende o peso dessa escolha. Eles foram não simplesmente para Stanford. Eles não foram para Belo Horizonte. Eles foram para Moab. E quando a gente vai ver a história de Moab, a gente vê o quão pesada foi essa decisão. Porque quando nós voltamos à história, nós vemos Abraão e Ló. Nós conhecemos um pouco dessa história. Sabemos também que Ló era casado, mas a esposa dele havia falecido, porque quando teve o episódio de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma direção para eles, não olhem para trás. Ela olhou para trás, virou uma pilastra de sal. Então nós temos Ló e suas duas filhas andando juntamente com Abraão e a sua família. Mas em algum momento eles começam a crescer e eles se separam. E aí Ló vai para um canto com as suas duas filhas e Abraão com a sua família vai para um outro canto. E quando você vai ler o Antigo Testamento, as leis, você vai saber que a família ela não podia ser perpetuada através de filhas mulheres, apenas a partir de filhos homens. Ou seja, a genealogia de Ló estava para acabar ali, porque ele não tinha mais esposa e ele não tinha nenhum filho homem. Ou seja, ele não poderia engravidar alguém para ter um filho homem e as filhas deles não contavam. Até que um dia a filha teve uma brilhante ideia. Você fala assim, que menina brilhante, só que não. Ela falou, já sei, para que a nossa linhagem não acabe em nós, vamos dormir com o nosso pai. Você vê a origem desse povo? É uma origem tão suja, tão pecaminosa, onde ela falou assim, eu vou tomar as rédeas da minha vida então agora. Eu não quero que a minha genealogia acabe. Embebedou o pai, dormiu com o pai, fez a irmã mais nova dormir com o pai e as duas engravidaram. E o filho da mais velha chamava Moabe. E foi daí que surgiu os Moabitas, ou seja, a linhagem dos Moabitas teve origem num pecado horrendo. Então, quando Elimeleque e Noemi decidem sair da presença de Deus, da casa do pão, onde eles estavam experimentando uma falta, e decidem ir para Moabe, eles não estavam apenas mudando de localidade, mas eles estavam falando assim, eu prefiro ter pão físico e estar longe do Senhor, do que talvez experimentar uma falta de pão físico, mas estar na presença do Senhor. Eles escolheram ir para um lugar onde era conhecido pelos seus pecados. E hoje nós temos a facilidade de que o Espírito Santo mora dentro de nós, independente de onde nós estamos, na localidade que nós estamos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e também nós temos comunidades que podem nos abraçar, mas naquela época não era igual. O acesso não era igual ao que nós temos, porque Jesus ainda não tinha vindo. O Espírito Santo ainda não tinha descido. Então eles precisavam de estar em comunidade com os judeus, eles precisavam de adorar no templo, eles precisavam de levar sacrifícios. Ou seja, eles estavam indo para longe de tudo isso, eles estavam fugindo da presença de Deus. E lembra que a primeira lição é, o que nós temos feito diante da falta? É porque muitas vezes nós estamos escolhendo, mediante a falta que nós enfrentamos na nossa vida, nós estamos escolhendo sair dos caminhos do Senhor. E ir procurar pão aonde tem pão. Só que a palavra de Deus fala que nós não precisamos apenas de pão físico. E o que Deus tem para nós não são bênçãos físicas que são passageiras. Ele tem sim, graças a Deus, que Ele abençoa. Ele é gracioso, que Ele prospera o seu povo e graças a Deus por isso. Mas Ele tem algo que vale tão mais do que isso. A gente falou aqui e cantou a música que o valor dele é maior.
maior do que todo tesouro que nós podemos alcançar aqui na terra. Ele está querendo prover um pão eterno para a nossa vida, o pão da vida, não simplesmente um pão terreno. Mas o que nós estamos escolhendo fazer diante da falta? E você pode pensar que talvez a decisão que eles tomaram, num contexto familiar, era uma decisão sábia. Não tenho pão aqui, eu vou para onde tem comida. Eu não quero ver que meus filhos passem fome, eu não quero que meus filhos passem fome. Mas como eu falei, essa mudança de posição física revelava uma mudança de posição espiritual naquela família. E eles foram para Moabe. Eles saíram da presença da casa do pão para ir para um lugar cheio de pecado, onde tinha pão. E a gente vê que depois que eles foram para lá, eles tiveram um pão físico, mas eles continuaram numa jornada de sofrimento. Porque nós vemos que Elimeleque morre e Noemi fica viúva. E aí ela, não contente de ter tido uma decisão errada, de ter saído da presença do Senhor, ela tomou uma outra decisão errada. Ela permite que os seus filhos se casem com moabitas. E quando você vai ver também na questão cultural da época, ele sabia da importância de que não era de se misturar com outros povos que não eram o povo de Deus. Então ela permite que seus filhos casem com moabitas e novamente acontece outra tragédia. Os dois filhos dela morrem. Fome, ela experimentou. Viuvez, ela experimentou. Ela perdeu os seus filhos. Luto, ela experimentou. E a gente pode olhar e pensar, tanta decisão errada, não tem jeito mais para Noemi. E foi isso que ela pensou. Não tem mais jeito para mim. Ela falou, eu vou voltar para Belém. Porque agora eu sei que lá tem pão. Deus abençoou o povo de Belém. O pão físico voltou para a casa do pão. Mas ela já não tinha mais esperança. E a gente sabe disso quando a gente continua a ler. Vamos ler aqui, a partir do versículo 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras prepararam-se para deixar Moabe. E ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com vocês para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam até que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. O próprio Senhor está contra mim. Nós vemos aqui uma fala profunda de uma mulher que perdeu as suas esperanças. Ela estava brava com Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E ela estava tão angustiada e tão sem esperança que ela esqueceu de que ela servia a um Deus que é muito maior do que qualquer sofrimento que nós podemos viver aqui nessa terra. Ela estava tão cega pela fome, viuvez, luto que ela estava enfrentando. Ela estava tão perdida debaixo do seu sofrimento que ela esqueceu que ela servia a um Deus maior. E nós vemos aqui que ela começa a querer trilhar um caminho que eu chamo de o caminho do isolamento. Onde ela quer correr para longe de Deus. Apesar dela estar voltando para a casa do pão, ela não quer nada com Deus. Ela fala, é muito amargo para mim e ele virou as costas para mim. Não tem mais, agora eu vou me esconder. Eu vou me esconder de Deus. E eu vou trilhar o caminho do isolamento porque ela começa a falar para as noras dela, falam, vou embora. Eu sozinha. E quando a gente olha essa fala dela, a gente fala assim, ela está sendo sábia. Mas na verdade ela não estava sendo sábia. Porque se as noras dela haviam encontrado um Deus verdadeiro, eu vou falar para elas assim, não, agora pode voltar para os seus deuses antigos?
ela estava sendo egoísta, porque ela não queria mais lidar com as noras dela. Falou, vai minha filha, casa, vocês são jovens, voltem para os seus deuses antigos. Mas na verdade, ela precisava assim, ei, vocês querem o Deus verdadeiro? Vamos comigo então, porque eu estou indo para o lugar onde o Deus verdadeiro está. Mas você vê que é uma atitude de uma mulher sem esperança. A fé dela já havia morrido naquele momento. E nós sabemos disso porque continua a história. A história conta que elas chegaram em Belém. Na verdade, antes disso, né? Tem um detalhe muito importante, porque nós fomos apresentadas as duas noras dela, Ruth e Orfa. São duas mulheres que tiveram a mesma criação. Elas nasceram do mesmo povo, debaixo da mesma linhagem pecaminosa que nós já falamos, que são os moabitas. Eles tiveram a mesma educação de cultura, porque todos lá eram envolvidos numa cultura pagã. Mas as duas entraram em contato com uma família que era uma família israelita. E por mais que essa família estivessem longe da presença de Deus, ainda havia um temor no coração deles, porque aparentemente eles ensinaram muito bem as noras sobre o Deus de Israel. E elas falaram assim, de mediante a viuvez também que elas estavam enfrentando, elas falaram, eu vou seguir, eu vou para esse Deus, já que ele é tão bom, eu vou junto. E você pensa que a atitude de Ruth e Orfa tinha tudo para ser a mesma. Mas a atitude dessas duas mulheres foram diferentes. Nós podemos encontrar duas mulheres com os mesmos padrões, mesmas experiências, tomando atitudes diferentes diante de uma situação. Noemi fala, volte. As duas insistem na primeira vez, mas na segunda vez que Noemi fala, volta, Orfa fala assim, beleza. Beleza. Ela decidiu tomar as rédeas da vida dela novamente e foi viver. Porque Noemi teve um ponto. Falou assim, vocês vão esperar aqui ter marido, vocês precisam casar. E você vê que a esperança de Noemi para as suas noras não estava que Deus as salvasse, mas que elas pudessem encontrar um casamento. E quantas vezes a gente faz isso? A gente muda a nossa esperança que deveria ser em ter salvação em Cristo Jesus, em ter um bom emprego. Ah, quando eu tiver um bom emprego, aí sim, eu vou ser feliz, a minha esperança vai ser renovada. Ah, quando eu tiver uma boa família. Ah, quando eu tiver filhos, quando os meus filhos se formarem, entrarem numa boa faculdade. Nós às vezes, transferimos a nossa esperança que deveria estar somente em Deus para as coisas terrenas. E quando isso acontece, não é saudável para nós. E a esperança de Noemi para elas era que elas se casassem, mas o Ruth teve uma posição diferente de Orfa. Ela falou assim, a minha esperança não está em me casar novamente. Porque eu sei que se eu me casar, pode ser que meu marido morra, já morreu um, pode ser que eu morra, pode ser que aconteça outra coisa. As coisas terrenas que eu posso conquistar aqui, tudo pode passar, e a palavra de Deus diz isso, tudo passa. Mas eu encontrei em Deus algo que eu sei que não irá passar. Então a minha esperança não está mais em ter um casamento, mas agora a minha esperança é de fazer parte do povo de Deus. Foi isso que Ruth falou para Noemi. E ela fala de uma maneira linda, poética, onde muitos casais até usam para falar sobre o seu casamento, né? Aonde quer que tu fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E que algo aconteça comigo, se não for a morte que nos separe. Ela dá uma declaração de amizade tão sincera e profunda para Noemi, mas essa declaração não era somente para Noemi. Era uma declaração de um pertencimento a Deus. Ela falou, eu encontrei algo que agora eu preciso perseguir. E essa decisão que ela tomou de não tomar as rédeas da sua vida, mas pegar as rédeas da sua vida e entregar para Deus, não foi uma decisão fácil. Porque ela voltando para Belém com Noemi, ela seria viúva e ela seria estrangeira. E quando nós olhamos na Bíblia, nós sabemos que viúvas e estrangeiros eram a classe pior da sociedade. Eles eram aqueles que eram esquecidos, aqueles que viviam na rua, aqueles que não tinham salvação, vamos dizer assim. Até mesmo a palavra de Deus fala que o evangelho verdadeiro é cuidar das viúvas e dos estrangeiros, porque sabia que as viúvas e os estrangeiros, eles eram, não eram olhados e não eram cuidados pela sociedade. Ou seja, ela falou naquele momento para Noemi, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus, e ela estava falando para Deus, eu prefiro estar na tua presença, na casa do pão,
sendo viúva, sendo estrangeira. Ou seja, a pior classe possível, mas estar na tua presença. Do que voltar para minha cidade, onde talvez os meus pais me abraçariam, onde talvez eu acharia um marido e conseguiria perpetuar minha geração porque eu engravidaria e teria filhos. Porque ela reconheceu que todas essas coisas eram passageiras, mas aquilo que ela havia encontrado em Deus não passaria. E ela falou, eu prefiro ir para a casa do pão. E elas foram. E a palavra de Deus relata que quando elas chegaram a Belém, as pessoas não reconheceram ele. Quando você conhece alguém que é novinho, e aí você vê depois de 15 anos, realmente às vezes é uma mudança, mas Noemi já era uma mulher casada, já era uma mulher formada quando ela foi. Não muda tanto assim. Tem umas ruguinhas, às vezes uns cabelos brancos que aparecem, mas você não muda tanto assim. Você olha assim e fala assim, nossa, fulano de tal. Mas ela estava tão aflita, tão triste, tão brava, tão angustiada, que isso começou até a afetar o rosto da pessoa. Você já encontrou alguém assim? Que a pessoa anda tão triste que você consegue perceber no rosto dela que ela está triste? Mas era tão profundo que as pessoas nem conseguiam reconhecê-la. E ficavam se perguntando, ela é a Noemi? E o nome dela, Noemi, significava agradável. E naquele momento ela virou para o povo, só eu mesmo, mas não me chame de Noemi, porque eu não estou agradável, eu não sou mais agradável. Eu estou amarga, me chama de Mara. Porque o Senhor pesou a sua mão contra mim. Ela estava vivendo nessa amargura. E quando nós experimentamos as nossas vidas, porque, como eu falei, no mundo tereis aflições, nós iremos viver momentos difíceis, momentos amargos na nossa vida. Mas ela dizer, eu agora sou amarga, ela literalmente abraçou aquele momento que ela estava vivendo e falou, aqui eu sou ele e ele sou eu. Eu sou esse momento e esse aqui é a minha vida. Mas não é dessa maneira que Deus quer que nós vivamos. Porque você já tentou fazer um bolo? E aí no processo de você fazer um bolo, você pegou a colher de fermento que é pra você colocar lá no bolo, você pega e dá uma colherada na boca. Já provou? Horrível. Horrível. Amargo. Só que a partir do momento em que esse fermento entra em contato com a massa do bolo, vai pro forno, fica uma coisa maravilhosa. Como pode uma coisa tão amarga, no meio de outros ingredientes, fazer uma coisa tão boa? É a mesma coisa sobre as nossas vidas. Nós vamos viver momentos amargos, vamos viver momentos difíceis, mas não quer dizer que no final das contas a nossa vida vai ser amarga. Na verdade é só uma parte da preparação daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então nós não podemos abraçar esses momentos tristes e amargos e falar, agora é isso, já era, acabou, não tem mais esperança. É apenas um processo do bolo da sua vida. Deus está fazendo um bolo da sua vida e já fica a memória para você não esquecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo muito legal que fala em Romanos. Mas é tão difícil falar que todas as coisas cooperam para Deus quando nós estamos vivendo algo amargo. Quando a gente recebe uma promoção no emprego, a gente fala, aleluia. Todas as coisas cooperam para Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando deu certo alguma coisa na nossa vida, a gente fala, aleluia, todas as coisas. Agora, se a gente é demitido, é muito difícil a gente falar a mesma coisa. Porque a gente não entende, a gente se entristece. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, não é somente os bons momentos, mas é também os momentos amargos, os momentos difíceis. Nós precisamos ter a nossa esperança de que todas as coisas, é Ele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se é ruim, só porque é ruim, só porque é amargo, não significa que não tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. E sabe o que é mais interessante? É que Deus sabia que Noemi, essa mulher que no capítulo 1 estava dizendo para todo mundo, me chame de Mara porque eu estou amarga. Era a mesma Noemi que no capítulo 4 estaria segurando um bebezinho no seu colo, onde iria perpetuar a sua geração. E ela diz, agora eu sou restaurada, eu sou Noemi novamente, agora eu voltei a ser agradável. Às vezes nós conseguimos enxergar só até certo ponto, mas na verdade Deus já está lá. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Talvez você está vivendo o capítulo 1
Assim como Noemi. Um momento difícil, mas eu quero te lembrar que o capítulo 4 já está escrito. E a sua esperança, a sua alegria será restaurada. Deus já está lá no seu futuro. Amém. E Ele já está cuidando de todas as coisas. Aguente firme. Não escolha sair da casa do pão, sair da presença do Senhor porque há uma falta. Escolha se posicionar diante de Deus, crendo que é Ele que escreve a sua história. É Ele que é o dom de todas as coisas. E é Ele que é o pão da vida. Amém. É Ele que nós precisamos. Nós precisamos. Tudo serve para um propósito. Então nós temos Noemi. Essa mulher amarga, depressiva, por todas as coisas que aconteceram. Trilhando o caminho do isolamento. O temor a Deus já tinha ido embora. Ela já estava brava. Ela preferiu que suas noras voltassem para os deuses pagãos do que ficasse com o Deus de Israel. De tão louca que ela estava. Ela estava brava com Deus. E nós temos Ruth. Uma mulher estrangeira que era escória da sociedade, viúva estrangeira, mas que ouviu falar de um Deus verdadeiro e decidiu que nada mais valia a pena. Mas ela também estava sofrendo. Deus conhece o coração das pessoas. E no capítulo 2 nós somos introduzidos a um terceiro personagem que eu queria chamar a nossa atenção. E esse terceiro personagem é Boaz. E quando normalmente a gente fala de Boaz para os adolescentes, as meninas fazem assim: ah, Boaz, o resgatador. Ele ouviu sobre Ruth. A Bíblia fala que quando elas chegaram em Belém, Ruth percebeu que Noemi estava muito triste e não iria fazer nada. Ela falou assim: então eu preciso arranjar uma maneira de eu conseguir um sustento para a gente viver. E havia uma regra em que todos os campos de colheita, se algo caísse para trás, eles não poderiam voltar para pegar, porque era dedicado para as viúvas e para os estrangeiros. Então ela falou: epa, me encaixo aqui. Vou fazer o que é possível. Eu vou trabalhar com aquilo que está nas minhas mãos. E muitas vezes nós queremos chamar a atenção do nosso resgatador. Que, não sei se você entendeu, mas nessa história aqui nós somos Ruth, nós somos Noemi. E Boaz é Jesus, Ele é o nosso resgatador. E nós queremos chamar a atenção daquele que pode nos resgatar fazendo o máximo. Mas muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que estava nas mãos de Ruth naquele momento era colher as migalhas. Ela não estava chamando a atenção para si, ela estava apenas colhendo as migalhas. E a palavra diz que Boaz entrou no campo dele, porque caiu por coincidência que ela foi no campo de Boaz. E Boaz chegou naquele campo e olhou e notou o trabalho dela. Que interessante. Deus, Ele não olha para aqueles que estão esperando de braços cruzados para que Ele intervenha. Deus olha para aqueles que estão trabalhando com aqueles que estão nas suas mãos. E Ele olhou para Ruth e falou, perguntou para os servos, falou: quem que é ela? É diferente. Eu imagino que ela era diferente porque ela era de um outro lugar, então talvez até a feição dela, o rosto dela era diferente, mas algo chamou a atenção, porque os servos dele falou assim: ah, essa daqui é Ruth. Ruth é nora de Noemi, que era esposa de Elimelec, que morreu, é da sua família. E ela veio aqui trabalhar e ela está trabalhando desde cedinho, desde que o sol nasceu, e ela não para. Ela parou só para a hora do almoço. Eu estou parafraseando, mas está tudo lá no livro de Ruth, que vocês vão ler essa semana em nome de Jesus, porque vocês vão aceitar o desafio. Aleluia. Amém. Lê na Bíblia. E ele falou assim: uau, como assim? É da minha família? Me interessou. Ele se interessou por Ruth. E falou assim: como assim? Ela é viúva? Então ela precisa de um resgatador. Ela está sofrendo? Ela precisa de um resgatador. E eu serei esse resgatador. E quando nós olhamos para a história de Ruth e Boaz, nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso resgatador. Mas para ser o resgatador de alguém no Velho Testamento, você precisava ter alguns critérios. E eu queria aqui mostrar para vocês como Boaz se encaixou nesses critérios para Ruth. E assim como Jesus se encaixa debaixo desses critérios para mim e para você. Para que nós possamos ter a nossa esperança renovada. Porque por mais que seja difícil, por mais que nós estejamos sofrendo, eu não sei o que se passa na sua vida. E às vezes tem coisas que só mesmo você consegue dizer sobre o que se passa no seu coração. Mas eu quero te lembrar que você tem um resgatador.
E ele se encaixa em todos os pré-requisitos necessários para ser o seu resgatador. E está disponível para que nós possamos realmente ser resgatados por ele. Mas o primeiro ponto de que uma pessoa precisava para ser resgatador de alguém é que precisava de ser da mesma família. E logo os servos já falaram, ela é da sua família, Elimeleque é da sua família. Então Boaz se encaixou rapidamente nesse parâmetro. Mas em Jesus? Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 15 a 18, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participaremos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que está reservada. E quando eu entrei aqui na igreja hoje de manhã, eu percebi que ali embaixo tem um outro versículo que fala sobre, e atesta sobre, o fato de nós sermos família, nós estarmos na família de Deus, que é Efésios 2,19, que fala: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Amém. Quando nós lemos lá em Gênesis, na criação do mundo, nós vemos que Deus criou tudo através do poder da sua palavra, mas com o homem foi diferente, pois ele formou do pó da terra e ele soprou o seu espírito dentro de nós. Então é isso que nos torna filhos e família de Deus. Amém. Então, por esse pré-requisito, Jesus, ele pode ser o nosso resgatador. Ele é da nossa família, nós somos herdeiros, co-herdeiros, membros da família de Deus. Deus nos criou dessa maneira. Então nós temos o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que não necessariamente precisava somente ser da família, mas o resgatador também precisava estar disposto. E nós vemos na história de Ruth e de Boaz, de que ele estava disposto. Porque ele falou assim: eu vou. Só que existia um outro parente que era mais próximo da família de Elimeleque. E pela regra da lei do Velho Testamento, ele tinha prioridade para resgatar Ruth. Então o que Boaz fez? Boaz chegou para essa pessoa, esse rapaz, e falou assim: olha, tem Ruth, Noemi, explicou toda a história. Eu estou querendo resgatar ela e a família dela, mas você tem a prioridade. Então, o que você acha? Você quer resgatar? Você está disposto a resgatá-los? Você vai ganhar terra, porque talvez havia até no nome da família deles. Você vai ganhar algumas coisas, mas você também vai ter que casar com Ruth, vai ter que engravidá-la e vai ter que perpetuar a geração de Elimeleque. E aí, a princípio ele falou: vou. Mas quando ele descobriu que tinha que casar com Ruth, ter mais filho, talvez o cara já tinha muito filho e falou assim: não vai rolar pra mim. Então o primeiro resgatador, ele não estava disposto. Ou seja, não bastava você ser parente, você tinha que estar disposto a resgatar. E aí Boaz falou assim: você não está disposto? Beleza, eu estou disposto. E quando nós lemos o versículo em Romanos, no capítulo 8 ainda, versículos 3 e 4, Filipenses no capítulo 2, diz assim: embora sendo Deus, ele não considerou, está falando de Jesus, ele não considerou que era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou e tomou forma de servo, humilhou-se e foi obediente. Quando nós lemos na passagem do Novo Testamento sobre o jardim de Getsemane, nós sabemos que a carne de Jesus gritava por socorro, mas ele orou uma oração muito perigosa que dizia assim: eu estou disposto. Ele falou: Senhor, se possível, passe esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Ele falou: eu estou disposto a morrer. E aqui em Filipenses 2 fala: obediente até a morte de cruz, uma morte vergonhosa. Eu estou disposto a morrer, a me entregar, para que os meus filhos possam ser resgatados, para que o meu povo possa ser resgatado. Eu estou disposto. Assim como Boaz estava disposto para resgatar Ruth, Jesus estava disposto para resgatar a minha e a sua vida. Amém, aleluias. Mas não bastava esses dois pré-requisitos. Ainda tinha um terceiro e um quarto que eu queria falar. Ele precisava ser da família, ele precisava estar disposto, mas ele precisava ser capaz de cumprir a redenção. Ou seja, ele precisava ter recursos para fazer aquilo acontecer. Ele não podia ser um Zé Ninguém. Ele precisava ter dinheiro.
porque ele agora ia ganhar uma família. Ele precisava ter recursos de todas as maneiras que você pode imaginar. E agora sim, Romanos no capítulo 8 diz assim: aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida da carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Em nós, não que vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A vontade de estar disponível não era o suficiente para que você pudesse ser um redentor. Você tinha que ser capaz, e queridos, Jesus foi o único capaz de cumprir todas as exigências da lei para que ele pudesse se tornar o meu e o seu redentor. Como eu disse, no Velho Testamento nós temos várias tentativas do homem se aproximar de Deus e de Deus permitindo ser encontrado pelo homem, mas nunca foi suficiente. Jesus foi o único capaz de cumprir todas as exigências da lei e se tornar o cordeiro sacrificial que morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós possamos ser resgatados pelo sangue dele. A palavra de Deus diz, ele próprio diz: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la, e cumprindo a lei eu me torno capaz de resgatar o meu povo. Amém. Então Jesus, ele era a nossa família. Amém. Ele estava disposto e ele era capaz. Glória a Deus. Mas também não acaba aí, porque mesmo você sendo capaz, você precisava pagar o preço por completo. Lá no Brasil a gente tem a cultura do parcelamento, né? Que é uma benção. Aleluia, glória a Deus. Mas tem uns irmãos que eles dividem em 24 vezes, pagam 3 vezes e esquece das outras vezes. Fala assim, né? Tem umas pessoas que têm esse pensamento mesmo: eu vou parcelar, porque se eu morrer, as parcelas ficam pra alguém. Não tem como a gente fazer isso quando se trata do reino de Deus. Aquele que era o resgatador, ele não podia simplesmente falar assim: eu vou dar a entrada e depois eu vejo como que eu vou fazer o resto do pagamento. Dá pra parcelar em 10 vezes sem juros? Não tinha. A pessoa tinha que ser a família, tinha que estar disposto, tinha que ser capaz e tinha que estar hábil e desejoso de pagar o preço por completo. Só que o preço por completo para resgatar a família de Ruth talvez foi uma quantia de dinheiro e uma disponibilidade de um coração de ter uma família nova. Mas quando se tratava de Jesus, o preço que ele precisou pagar para que nós pudéssemos ser resgatados foi um preço muito alto. Um preço de morte. Mas mesmo assim, ele não hesitou e ele pagou esse preço. Em 1 Pedro, no capítulo 1:18, fala assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram com seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem o seu valor, mas foi pago com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele pagou o preço por completo, para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele pagou o preço completo. Amém, Jesus. Então por que nós estamos escolhendo viver a nossa vida como Noemi Mara Amarga? Quando nós temos um resgatador disponível, que está com braços abertos, ele cumpre todos os requisitos para que possa nos resgatar. E ele deseja te resgatar. Ele te deseja renovar a sua esperança e fazer da mesma maneira que ele fez com essa família. A mesma maneira que Boaz fez com essa família, ele deseja fazer com a sua vida. Amém. Nós continuamos a história e vemos que Boaz fez isso por Ruth. E depois que ele se casou com Ruth, Ruth engravidou e teve um filho que chamava Obed. E nós vemos que na linhagem, Obed foi pai de Jessé. E nós continuamos a linhagem, nós vemos que ele foi pai de Davi, o grande rei Davi. Você acredita que de uma história totalmente troncha, de decisões erradas, onde uma família decidiu sair da presença de Deus, onde a linhagem de Ruth, a herança que ela herdava da sua família era uma herança pecaminosa. Você sabia que Deus poderia transformar até essas coisas para o bem daqueles que amam a Cristo? Amém. Porque dessa história saiu o rei Davi, mas não para por aí, porque a linhagem não acabou em Davi. Continuou e por mais 14 gerações
gerações nós temos o nosso resgatador, Jesus Cristo, através de um resgate que aconteceu, através da vida de Ruth, através da vida de Boaz, na vida de Ruth, nós podemos experimentar o resgate do nosso Deus nas nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu nesse livro de Ruth não foi somente para resgatá-la e resgatar Noemi, mas foi para que nós pudéssemos ser resgatados através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Eita, que deu bug aqui. Deus restaurou a esperança de Noemi. Vamos ler o versículo 13 do capítulo 4. Só pra gente já encerrar aí. Amir, se você quiser vir aqui. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu queria ler a partir do versículo 13. Boaz levou Ruth para casa e ela se tornou sua esposa. E quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor. Que ele restaure o seu vigor. Que ele restaure a sua esperança. Que ele cuide de você na sua velhice, pois ele é o filho da sua nora que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. E Noemi pegou o bebê e aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele. E as mulheres das vizinhanças disseram: Noemi, não Mara, Noemi teve um filho outra vez. A sua esperança foi renovada, porque houve um resgatador. E eu creio que hoje é um dia das nossas esperanças serem renovadas. Porque nós lembramos que nós temos um resgatador. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar, mesmo que nós estamos passando por um momento difícil, um momento amargo. Mas nós entendemos que é apenas um processo diante do plano de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos nos levantar com confiança e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os momentos difíceis, até os momentos amargos, que nós possamos ter confiança, porque nós temos um resgatador que já pagou o preço, que estava disposto, que veio e que morreu por nós. Então nós não podemos desanimar mediante as aflições, aos momentos difíceis, aos momentos amargos, mas nós precisamos nos manter na presença de Deus, nos manter na casa do pão, perto daquele que é o provedor, por mais que nós estejamos experimentando falta na nossa vida, mas crendo que é Ele que sustenta os nossos passos, e é Ele que faz com que as nossas esperanças possam ser renovadas. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu queria orar. Nós vamos ministrar uma música? Ok, daqui a pouco. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesta manhã. Talvez ouvindo essa história, você pode ver a vida de Noemi e se identificar com ela. Eu não te conheço. Talvez você está aqui com a sua família, sua esposa, seu esposo até te conhece, mas nem eles te conhecem tão bem quanto talvez você, como Deus te conhece e como você tem te sentido no seu coração no mais profundo. Mas eu quero te lembrar que Deus sabe. E talvez você está amargo ou amarga, triste, angustiado, porque por mais que você esteja na casa do pão, esteja na presença do Senhor, você está experimentando momentos de fome, ou talvez momentos de viuvez. E eu não estou falando aqui no aspecto físico, mas alguma dificuldade. Você fala: não é para estar acontecendo isso comigo. E isso tem talvez desanimado a sua jornada. Às vezes te feito até questionar a Deus. Falar: Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por esse momento tão difícil? Eu estou fazendo tudo certo. Talvez a sua esperança já foi embora, assim como a de Noemi havia ido embora. Mas nessa manhã eu quero te lembrar que você tem um resgatador e que Ele deseja restaurar a sua alegria, assim como Ele fez com Noemi.
E ele restaurou o vigor, as forças. Porque Noemi só conseguiu caminhar, continuar avançando para frente. Porque Deus